No meio de um engarrafamento, Emile e seu pai, François, estavam discutindo. Emile não queria ter vindo, e por causa disso eles estavam atrasados. Cansado das broncas do pai, Emile saiu do carro, e François foi atrás dele. Nesse instante, eles perceberam uma ambulância tremendo, enquanto algo gritava lá dentro, até que as janelas se quebraram. François rapidamente puxou Emile para se esconder quando as portas da ambulância se abriram, e uma criatura metade pássaro, metade homem, saiu, pousando em cima de um carro. Guardas de segurança correram para capturar o mutante, que lutava e gritava, assustando todo mundo na estrada. O mutante conseguiu arremessar os oficiais para longe e fugiu. Algum tempo depois, Emile e François chegaram ao hospital para falar com o médico que estava tratando Lana, a mãe de Emile, que também estava se transformando em animal. Descobriu-se que, nos últimos 2 anos, muitas pessoas pelo país começaram a se transformar em formas mais animalescas e, na maioria das vezes, acabavam se tornando muito violentas. As autoridades estavam tentando capturar todos e mantê-los em instituições especializadas, onde os mutantes eram sedados para se manterem calmos, enquanto eram estudados na esperança de encontrar uma cura. A maioria das pessoas tinha medo dos mutantes e queria que eles fossem trancados. Emile não queria ver sua mãe porque ficou receoso dela desde que ela acidentalmente arranhou seu rosto, mas François insistiu que ela ainda era parte da família. O médico explicou que um novo e mais avançado centro de recepção foi inaugurado no sul, e que Lana deveria ser transferida para lá, o que François aceitou rapidamente. Ele queria se mudar com Emile para começar uma nova vida, longe dos olhares de julgamento de pessoas que já conheciam Lana. Quando entraram no quarto de Lana, Emile percebeu todos os arranhões nas paredes e não quis se aproximar. François sentou-se com ela e falou com a esposa, acreditando que isso a ajudaria, mas Emile não achava que ela entendia nada do que diziam. Algumas semanas depois, Emile, François e o cachorro dele se mudaram para uma nova casa perto da floresta. Logo, Emile começou a frequentar a escola, e quando o professor o apresentou à turma, Nina fez perguntas demais. Emile decidiu mentir e disse que sua mãe tinha morrido, explicando que sua cicatriz foi causada por um raio. Naquela noite, uma forte tempestade atingiu a cidade. A energia acabou, e Emile acordou com o barulho do vento e dos relâmpagos. Ele foi até a janela para olhar e ficou assustado ao ver uma criatura olhando para dentro da casa, mas assim que François restaurou a energia, a criatura desapareceu. No dia seguinte, eles receberam um chamado de emergência e correram para o lago local, onde a polícia e os bombeiros haviam isolado a área. A tempestade havia feito uma ambulância sair da estrada e cair no lago, e, quando um policial retirou o corpo de uma criatura, François temeu o pior. Era a ambulância que transportava os mutantes para o novo centro, e agora metade deles estavam mortos, enquanto outros haviam escapado. Os policiais seguraram um François desesperado enquanto ele gritava pela esposa, mas a oficial Julia garantiu que o corpo de Lana não havia sido encontrado, então ela devia estar na floresta. Quando voltaram para casa, François começou a pendurar algumas roupas deles nas árvores ao redor da casa, esperando que o cheiro ajudasse Lana a encontrá-los. No dia seguinte, durante a aula, o professor de educação física organizou um cabo de guerra. A equipe de Emile caiu toda no chão, exceto ele. Surpreendentemente, ele conseguiu puxar sozinho o tempo suficiente para que seus colegas voltassem a ajudar e ganhassem a partida. Depois, todos ficaram impressionados com a força de Emile e o convidaram para uma festa. No entanto, Emile estava mais preocupado em inspecionar seus dedos e correu para casa. Lá, usou uma pinça para puxar algo debaixo das unhas, gritando de dor. Ele ficou chocado ao descobrir pequenas garras, percebendo que também estava começando a se transformar. Olhando no espelho, ele viu que sua coluna estava mudando de forma. Furioso, jogou objetos pelo banheiro antes de entrar na banheira para tentar lavar a vergonha. Seu cachorro entrou na banheira com ele para confortá-lo. Enquanto isso, François foi ao correio e encontrou Julia, que informou que as buscas haviam parado porque o governo prometeu enviar o exército. De repente, gritos surgiram quando os clientes viram um mutante. Julia ordenou que evacuassem o shopping, mas François procurou o mutante para verificar se era Lana. A criatura era um mutante com tentáculos de lula, que só queria comer peixe. Quando percebeu que tinha sido descoberta, ela jogou uma caixa de camarões antes de fugir. Continuou jogando comida em Julia enquanto era perseguida, mas isso não foi suficiente para deter uma policial treinada. Julia pulou e a capturou. François, por sua vez, encontrou outro mutante escondido debaixo de um balcão, assustado, mas decidiu não contar para os policiais. Na sexta-feira seguinte, Emile foi à festa e se divertiu bastante. Seus colegas admiraram as espadas trazidas por um rapaz que faria uma apresentação no festival de meio de verão. De repente, o álcool começou a deixar Emile enjoado,
e ele caiu da cadeira. Nina lhe deu um remédio, mas ele não conseguiu impedir seu corpo de lamber a mão dela para pegar o remédio, assustando os outros. Envergonhado, Emile fugiu para a floresta, ouvindo os sons de outros mutantes. Na manhã seguinte, ele acordou perto do lago ao ouvir o barulho de um barco a motor passando. Ele encontra sangue na boca e cospe imediatamente antes de ir embora, vendo pichações contra mutantes no caminho de casa. Já em casa, corre para o banheiro e vomita uma pena, percebendo que havia comido um pássaro na noite anterior. Depois, François e Emile ignoram as barreiras deixadas pela polícia e vão para a floresta procurar Lana. Emile pergunta ao pai como ele se sentiu quando Lana começou a mudar, e François explica que nunca teve medo. Ela ainda era sua esposa, apenas um pouco diferente. Quando a noite cai, eles continuam a busca no carro, gritando pelas janelas enquanto tocam a música favorita de Lana no volume máximo. Eles acabam dormindo no carro e, pela manhã, Emile percebe que suas unhas estão mudando novamente. De repente, o cachorro foge, e Emile o segue, descobrindo uma criança camaleão em uma árvore. Nesse momento, o homem-pássaro do início da história o derruba no chão, batendo nele com as asas enquanto suas garras machucam seu ombro, fazendo-o sangrar. No entanto, o homem para olhar nos olhos de Emile e perceber que ele também é um mutante. Os gritos de Emile fazem François correr até o filho, agarrando pelo braço enquanto pede ao homem-pássaro para se afastar. De volta ao carro, François anuncia que irão ao hospital, mas Emile se recusa, temendo que descubram a verdade. A discussão quase causa um acidente contra um cavalo, mas François para o carro a tempo e percebe que chegaram a uma escola de equitação. Os policiais estão no local, e Julia explica que um mutante atacou os cavalos. François aproveita a oportunidade para pedir um favor. Uma enfermeira do exército dá os pontos necessários no ombro de Emile e acredita na história de que o cachorro mordeu. Mais tarde, em casa, Emile remove alguns pontos e começa a lamber a ferida que está sangrando. Algum tempo depois, durante a aula de laboratório, Emile percebe que Nina usa um colar com uma pena parecida com a que ele vomitou e fica perturbado, mas Nina o confronta imediatamente. Ele não consegue se concentrar, distraído pelos guinchos dos furões na gaiola. Eventualmente, ele perde a paciência e grita para que eles calem a boca. Depois da aula, Emile tem dificuldade para andar de bicicleta devido às mudanças em seu corpo, mas Nina tenta apoiá-lo, até o convidando para passar um tempo em sua casa. Enquanto prepara um lanche, Emile abre a geladeira e encontra um pássaro morto. Nina explica que o encontrou na porta após a festa e usou uma pena para fazer o colar. Emile percebe que não comeu o pássaro, mas o deixou para ela como um presente. Nina está guardando-o para doá-lo como alimento para os mutantes. Depois, Emile entra no lago e pega um peixe com as próprias mãos, sendo observado por um vizinho. Em seguida, ele procura o homem-pássaro, que tenta voar, mas continua caindo. Emile deixa o peixe para ele e descobre que ele se chama Fix, pois não lembra seu nome verdadeiro. Vendo os ferimentos de Fix causados pelas quedas, Emile sugere um lugar mais seguro para praticar e o leva ao lago. Emile remove todos os galhos da água para evitar mais ferimentos, e Fix concorda em treinar lá. À noite, Emile tenta voltar para casa de bicicleta, mas continua caindo, então decide deixá-la na floresta e dizer ao pai que foi roubada. Enquanto isso, no bar onde François trabalha, ele descobre que o dono fez camisetas contra mutantes, o que o deixa desconfortável. Ao sair para jogar o lixo, François ouve ruídos no quintal e é agarrado por um mutante que o derruba no chão. Notando que a criatura está acorrentada, François tenta acalmá-la pacificamente, mas vê um segundo mutante fugindo. Nesse momento, um colega empurra a criatura com um remo, revelando que o mutante é parente dela e está escondido no local. Ela e François tentam guiá-lo de volta ao esconderijo, mas o mutante se assusta e corre para a frente do bar, causando pânico entre os clientes. Achando que o outro mutante poderia ser Lana, François corre para a floresta e encontra sua esposa em forma de urso, que emite um som antes de ir embora. Mais tarde, durante o almoço na escola, Emile sente algo na boca e cospe um dente. Os outros ficam enojados, então ele finge que era um dente de leite. À tarde, ele visita Fix, que continua caindo na água enquanto tenta voar. Durante uma pausa, Emile olha para os ferimentos de Fix e remove a bandagem de seu rosto, descobrindo que os médicos fizeram uma cirurgia horrível para remover o bico que estava crescendo. À noite, Julia acompanha François na floresta para procurar Lana, e eles precisam se esconder sempre que um carro da polícia passa. No final, eles não encontram nenhuma criatura, mas François fica chocado ao encontrar a bicicleta de Emile. Ao voltar para casa, François descobre que a pia do banheiro está entupida. Ele remove o encanamento para esvaziá-lo e encontra muitos pelos e algumas garras, finalmente percebendo que Emile também está mudando. Quando Emile chega,
François mostra as garras e a bicicleta, mas Émile nega tudo. François tranca a casa e se recusa a deixá-lo entrar até que confesse, e Émile tenta fugir. Desesperado, François corre atrás dele e o derruba no chão, abraçando-o fortemente enquanto tem um colapso emocional. Na manhã seguinte, Émile come diretamente do prato em vez de usar um garfo. Mas François continua dando apoio. Ele também compartilha alguns dos remédios de Lana para que Émile consiga controlar seus impulsos durante as aulas. Depois, François verifica a boca de Émile e confirma que as presas estão nos dentes de trás por enquanto, então ninguém vai vê-las. Ele lembra o filho de cortar as unhas todos os dias e coloca algodão em seus ouvidos antes de cobri-los com cabelo, para que a audição aprimorada não seja sobrecarregada por barulhos. Por fim, François mostra a Émile como usar creme depilatório no corpo. Mais tarde, Émile conversa com Nina ao telefone enquanto caminha fora de casa. Ele pede para Nina gritar, e quando ela o faz, ele fica feliz ao descobrir que consegue ouvi-la de tão longe. No dia seguinte, Émile visita Fix e descobre que ele não consegue mais falar, apenas emitir sons de pássaro. Após um abraço de Émile, Fix sobe em uma árvore e salta, revelando que finalmente conseguiu voar e está se divertindo muito. Depois disso, Émile vai ao festival, onde seu pai está trabalhando. François fica furioso ao vê-lo, pois Émile deveria estar escondido, e uma discussão começa, escalando rapidamente para agressão física. Émile rosna e morde o ombro do pai, não soltando até que François o ameace com uma tesoura. Chateado e confuso, Émile se afasta e encontra Nina, que o convida para um passeio pelos milharais. Os dois acabam se beijando e as coisas esquentam rapidamente, então se deitam e se sujam na terra. Quando Émile tira a camisa, Nina vê os pelos e a coluna alterada, mas diz que já sabia e continua de qualquer forma. Depois, eles voltam ao festival, e Émile vai ao banheiro, onde é encurralado por um colega que o viu com Nina no campo. O garoto faz um som com uma pequena máquina que só os animais deveriam ouvir, imediatamente machucando os ouvidos de Émile. Assustado, Émile ataca o garoto, deixando arranhões em seu rosto. Émile foge imediatamente para se esconder no campo, enquanto o garoto alerta os moradores, que pegam suas armas e chamam a polícia. Logo, um cachorro o encontra, mas Émile o afugenta com um rosnado. Vendo o cachorro fugir, dois homens disparam na direção, e o alarme começa a soar. Émile corre o mais rápido que pode, sendo perseguido por várias pessoas, e quando um homem está prestes a atirar nele, Fix voa e empurra o homem, matando-o com suas garras. Em seguida, Fix voa para a floresta para que Émile possa segui-lo. Um carro de polícia também os persegue, e Émile atravessa o lago para tentar detê-los, mas os homens, frustrados, disparam do outro lado da água e infelizmente atingem Fix. Émile corre imediatamente para o lado do amigo e chora enquanto Fix morre em seus braços. Minutos depois, François e os caçadores encontram o corpo de Fix, mas nenhum sinal de Émile. Enquanto isso, na cidade, um grande mutante se esgueira enquanto os caminhões do exército seguem para a floresta. No dia seguinte, Émile permanece escondido na floresta, comendo qualquer fruta que encontra. À noite, ele sobe em uma árvore e se junta ao coro das criaturas noturnas com seus próprios uivos. Na noite seguinte, uma tempestade atinge a área, e Émile se abriga em uma caverna. Ele se assusta ao ser abordado por um urso, apenas para perceber que é sua mãe. Eles encostam as testas para reconhecer seu amor um pelo outro, então Lana parte, querendo que seu filho a siga. Émile faz e descobre muitos mutantes vivendo juntos em harmonia, incluindo a garota camaleão. Nesse momento, ele vê sinalizadores no céu, indicando que o exército os encontrou. Émile e os outros mutantes tentam fugir e se esconder, mas os soldados usam um som doloroso que os faz cair no chão incapazes de reagir, sendo capturados. A única que escapa é a garota camaleão, que se camufla. Mais tarde, na delegacia, François ajuda Émile a declarar que estava bêbado e acabou na floresta por engano. No entanto, quando Émile precisa assinar os papéis de soltura, sua mão não consegue segurar a caneta e rasga o papel. Quando o policial entrega outro, Émile não consegue evitar um rosnado, então François imediatamente empurra o policial, que bate a cabeça e desmaia. François sela o documento ele mesmo, o mostra rapidamente à recepcionista e consegue sair com Émile. Depois, eles entram no carro para deixar a cidade. Logo a polícia começa a persegui-los, mas François promete a Émile que ele não irá para nenhuma instituição e dirige o mais rápido que pode, atravessando uma cerca para alcançar a floresta. Então François diz ao filho para correr, e Émile o faz enquanto uiva de felicidade. Acabando assim, Reino Animal, filme de fantasia, ficção científica de 2023. E aí, curtiu? Então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no Facim Filmes e fica ligado para o próximo vídeo. Valeu!